Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a live das 20 horas em ponto. O caminho da tentação. Esta é a nossa temática de hoje. Seja bem-vindo, que o Senhor nosso Deus possa estar conosco nesta noite, nos dando discernimento, nos orientando, abrindo os olhos do nosso coração para conhecermos a palavra de Deus e que o Senhor possa iluminar os nossos caminhos, possa nos dar discernimento de como vencer a tentação. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado a quem nós amamos. Amém. Nós vamos falar hoje sobre o caminho da tentação. Mas, para começarmos o caminho da tentação, nós vamos ler primeiro o Evangelho de Marcos, no capítulo de número 16. Marcos 16, vamos lá, Marcos número 16. Vem chegando, vem chamando, Marcos 16. Jesus disse assim: quem crer e for batizado será salvo. Então vamos colocar aqui o que o Senhor colocou. Quem crer. Quem crer e for batizado. Quem crer e for batizado será salvo. Por que eu estou começando o caminho da tentação com esse momento particular? Porque quando nós lemos quem crer e for batizado será salvo. Então vem aqui, será salvo. Será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Então, nós estamos falando do processo da salvação. Se nós pegarmos a nossa linha do tempo, num dado momento, nós nos encontramos com Jesus. Quando nós nos encontramos com Jesus, aqui acontece a justificação e o novo nascimento. Duas coisas acontecem quando nós recebemos Jesus como Salvador. Nós somos justificados em Cristo Jesus e nascemos de novo. Agora, olha o detalhe. Como é que nós nascemos de novo? Como é que nós somos justificados em Cristo Jesus? O apóstolo João, começando em João capítulo 1, verso 12, ele diz: a todos quanto receberam Jesus, Deus deu-lhes o poder de se tornar filho de Deus. Quem recebe Jesus adquire poder para se transformar em filho de Deus. Ponto. Como se dá o processo de receber Jesus? Romanos capítulo 10, versículo 8 em diante. Todos quanto ouviram, creram e confessaram com sua boca, será salvo. Quem crer e for batizado, será salvo. O ato de crer envolve ouvir a palavra de Cristo, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Nesse ato de ouvir, o Espírito Santo trabalha nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos convencidos e cremos na palavra de Deus, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, portanto o nosso pecado, e nós confessamos. O ato de confessar
é o ato de confessar recebendo Jesus, Senhor, eu confesso que sou pecador e recebo o Senhor como meu Salvador e meu Senhor. Então, eu estou reconhecendo o que Jesus fez na cruz, que ele morreu no meu lugar e ressuscitou para me justificar, e quando eu creio nesta verdade, eu confesso. O ato de confissão envolve dois momentos importantes. O primeiro momento é o ato de eu proclamar, de eu declarar. Então, por isso eu declaro, Senhor, eu sou pecador, Jesus morreu no meu lugar, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu creio nessa verdade, reconheço o Senhor como meu Salvador, como meu Senhor, e agora me torno filho de Deus. Amém. Sou salvo pela graça mediante a fé. Jesus disse assim: quem me confessar diante dos homens, eu confesso diante do Pai. Quem me negar diante dos homens, eu confesso diante do Pai. Como é que então eu vou confessar diante dos homens? Quem crer e for batizado. O batismo é o que podemos dizer o primeiro grande testemunho público da nossa fé em Cristo Jesus. Por que somos batizados? O batismo é um ato simbólico em que nós somos imersos na água como quem está morrendo para este mundo. E nós saímos das águas como quem está vivendo para Deus. Então, a figura do batismo, ela é uma figura, quando nós falamos do batismo, nós estamos falando de uma figura de morte e uma figura de ressurreição. Então o batismo, ele traz consigo estas duas figuras. Nós morremos para o mundo e ressuscitamos para Deus. Este é o papel do batismo. Então o batismo, entenda, nós nos tornamos filhos de Deus quando recebemos Jesus como Salvador, no ato da nossa confissão. O batismo é a confissão pública, o testemunho público do que aconteceu. Então nós já nascemos de novo, nós já somos filhos de Deus, por isso nos deixamos batizar. O batismo, quando nós somos batizados, ele também tem, deixe-me tirar a letra E daqui, quem crer e for batizado, ele tem um aspecto de identificação. Identificação. Por que ele tem um aspecto de identificação? Quem crer e for batizado será salvo. Ora, a palavra de Deus instrui que eu, ao crer, eu devo procurar alguém para dar testemunho da minha fé publicamente. Este alguém que tem a autoridade para me batizar é alguém que tem a mesma fé que eu tenho e passou pelo mesmo batismo que eu passei, e em geral que é o líder desse movimento de fé que eu tenho. Então, quando nós lemos em Mateus capítulo 28, só para reafirmar esse conceito de que quando nós somos batizados, nós estamos debaixo de algum tipo de autoridade, em Mateus capítulo 28 diz assim: ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, quando nós somos batizados, nós temos uma liderança e estamos nos colocando debaixo desta liderança. Então, quando nós somos levados a crer, vou colocar aqui que há uma liderança. Essa liderança, ela tem autoridade para me batizar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo.
De forma que quando eu passo pelo batismo, eu passo a fazer parte da igreja local. O que é a igreja local? A igreja local, a palavra igreja significa assembleia, congregação. É uma congregação de pessoas, uma assembleia de pessoas, um grupo de pessoas que têm uma mesma fé e estão debaixo de uma liderança. Então, esta igreja forma o corpo de Cristo local. Então, nós que recebemos Jesus como Salvador, somos batizados e a partir do batismo nos integramos em uma igreja local, fazemos parte do corpo de Cristo, o cabeça da igreja é Cristo e a igreja local tem um cabeça, uma liderança constituída naquele lugar. Isto é a relação entre ser salvo e o batismo que nós estamos participando. Agora, o batismo, e aqui me permita apagar, já que fizemos a nossa introdução, nós vamos colocar agora o batismo como ponto de partida. O batismo como ponto de partida da nossa fé. Por quê? Porque no batismo eu congrego em uma igreja local. Em uma igreja local. Uma igreja local. Agora, por que eu tenho que aprender a escrever do contrário? Uma igreja local. Então por que eu estou dando o batismo como um marco e a partir do marco uma igreja local? Porque eu quero me reportar a Jesus Cristo, que é o Filho de Deus e ao mesmo tempo o Filho do homem. Ocorre que para Jesus vir a esse mundo e exercer o seu ministério terreno, ele esvazia da sua divindade e ele assume a sua humanidade. Então ele é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, mas ele fez um compromisso com seu Pai que enquanto ele estivesse na forma humana, ele não exerceria os seus poderes divinos. Então, os seus poderes divinos, eles eram exercidos mediante o Espírito Santo que habitava nele. Ok? Jesus nasceu santo, concebido pelo Espírito Santo. Viveu 30 anos na terra e aos 30 anos nós lemos em Mateus, no capítulo 4, que Jesus se dirigiu para o Jordão a fim de que João o batizasse. Então Jesus foi batizado. Quais são os dois componentes do batismo? O primeiro componente do batismo é a morte. O segundo componente do batismo é a ressurreição. Então, o primeiro componente do batismo é a morte. Você desce nas águas. O segundo componente do batismo é a ressurreição. Você se levanta das águas. Agora, vamos entender o mistério. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, por que eu vou ser batizado? É como se eu estivesse antecipando a minha morte. Eu vou morrer fisicamente um dia. Mas como eu recebi Jesus como Salvador, eu estava morto nos meus pecados, espiritualmente falando, e agora eu estou vivo para Deus. Quando eu recebi Jesus como Salvador, Paulo escrevendo em
a Efésios capítulo 2, ele diz: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos ressuscitou e nos colocou assentado nos lugares celestiais. Então, o batismo, ele representa esse momento de morte e de ressurreição. Então, agora, o salário do pecado é a morte. Então, no batismo, é como se eu estivesse antecipando a minha morte. Eu estou declarando que eu sou pecador e eu aceito morrer a minha vida natural, porque eu quero sair dali com a minha vida espiritual. Essa é a simbologia do batismo. Agora, observa, Jesus nasceu sem pecado. Jesus viveu sem pecado. E nós encontramos que ele vai ao Jordão para ser batizado. Como que Jesus foi batizado? Ele desceu nas águas, foi imerso nas águas e se levantou das águas. Agora, qual é a simbologia? Se nós estamos antecipando a nossa morte, morrendo do ponto de vista natural e levantando do ponto de vista espiritual, se Jesus é santo, quando ele desce nas águas do batismo, ele faz o quê? Ele está se identificando conosco. É como se naquele momento todos os pecadores do mundo estivessem colocando sobre ele como um cordeiro todos os seus pecados. E ele vai debaixo das águas e ele assume aquela condição de morte. É como se ele estivesse levando junto conosco os pecados, os nossos pecados. Isaías 53 fala que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então ele morreu em nosso lugar e ele ressuscita. Quando ele ressuscita para uma vida para Deus. Jesus já era de Deus. Mas ele está dando um testemunho público, ele está dizendo, olha, eu aceito morrer para a vida natural e aceito viver na vida espiritual. Ele está dando um exemplo para nós. Nós estamos fazendo a mesma coisa que ele fez em sentido inverso. Nós estamos dizendo, nós estamos pondo o pecado nosso em cima dele e estamos saindo da água do jeito que ele saiu. E passamos a andar com Deus. Então, o batismo foi o momento em que Jesus, ao fazer esse gesto de ser batizado, ele recebe um testemunho público de Deus. Lembra? Jesus disse, se você me confessar diante dos homens, eu confesso diante do Pai. Se você me negar diante dos homens, eu nego diante do Pai. Por quê? Porque quando Jesus desce na água e sobe, o Espírito de Deus vem sobre ele em forma corpórea de pomba, e a voz do céu, a voz do Pai diz, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então ele está recebendo um testemunho público. Então quando nós nos deixamos batizar nas águas e passamos a fazer parte da igreja local, nós recebemos um testemunho público de filiação. Nós fazemos parte da grande família de Deus. Aí você vem e me pergunta, César, ok, já entendi a figura do batismo, mas qual é a lógica entre o caminho da tentação e o batismo nas águas? Acontece que terminado Jesus de ser batizado nas águas, em Mateus capítulo 4, verso 1, nós lemos, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, se nós quiséssemos dar um marco no tempo, a partir do momento em que somos batizados e passamos a fazer parte da igreja local, inicia a nossa jornada de tentação. E quem é que nos conduz à tentação? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos lidera
nesse processo. Ele nos guia para um local de tentação e para ser tentado pelo diabo. Em Lucas, no capítulo 4, verso 1, alguns detalhes são acrescentados desse momento e são detalhes extremamente importantes para nós. Porque fala assim, Jesus cheio do Espírito Santo. Portanto, quando a pomba desce sobre ele, ele fica cheio do Espírito Santo. Se nós fizermos um paralelo, quando os discípulos estavam no cenáculo e o Espírito Santo desceu pela primeira vez na igreja, a igreja saiu cheia do Espírito Santo. Então, esta é a condição da igreja colocada em tentação. Ela é colocada em tentação cheia do Espírito Santo. E ela foi guiada pelo Espírito para o deserto. Deixe-me dizer uma coisa. Israel saiu do Egito, passou 40 anos no deserto e depois ele entrou na terra prometida. O deserto é o caminho, é o meio do caminho. É o caminho entre sair da escravidão a uma libertação. Nós saímos do reino das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus. E o deserto é também a fronteira para chegar na terra prometida. Para Israel, a terra prometida era Canaã. Para a igreja, a terra prometida é a Jerusalém celestial que está descendo do céu. Portanto, a promessa primária da igreja, ou o caminho final da igreja, é o caminho do arrebatamento. Do arrebatamento, ou, por óbvio, junto com ele acontece a ressurreição. Ressurreição. Portanto, o caminho a nós e qual é esse intervalo entre o batismo e o arrebatamento? Este intervalo é o nosso deserto. Isso significa que desde o momento em que recebemos Jesus como Salvador, até o momento de sermos levados para o céu, seja pelo arrebatamento, seja pela morte e ressurreição, nós estamos passando pelo deserto. Se estamos passando pelo deserto, quem vive no deserto é peregrino. Então nós, como peregrinos, somos conduzidos nesse grande deserto que é o planeta Terra, até chegarmos na vitória. Com isso eu estou querendo dizer que não importa a sua jornada com Deus, a dimensão temporal que ela tenha. Você pode ter um dia de fé, 1 minuto de fé, um dia de fé, 1 ano de fé, 50 anos de fé, 80 anos de fé. Você está submetido a tentações. Por quê? Porque nós temos um corpo corruptível que precisa ser glorificado. Então, enquanto tivermos o corpo corruptível, nós vamos passar pela tentação. Mas não devemos ficar desanimados com isso, porque nós temos o Espírito Santo de Deus que nos conduz na tentação. E aí nós vamos para 1 Pedro, no capítulo de número 4. E 1 Pedro, no capítulo de número 4, no versículo 14, diz assim: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois,
porque sobre vós repousa o Espírito da glória e o Espírito de Deus. Então, quando nós estamos andando do batismo até o arrebatamento, nós estamos em uma jornada, em um caminho. Este caminho é também um caminho da tentação. Este caminho da tentação, ele é feito sob a liderança do Espírito Santo. E nessa liderança do Espírito Santo, nós temos da parte de Deus uma promessa extremamente preciosa. Essa promessa se encontra em 1 Coríntios, no capítulo de número 10, o versículo de número 13. Diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, ele dá o livramento. Então, se nós temos a tentação, nós temos, junto com a tentação, o livramento. O que significa isto? Significa que não importa a condição existencial que você está submetido. Todo mundo que está submetido a uma condição de tentação, ele vai dizer o que o apóstolo Paulo disse. O apóstolo Paulo, estando sob tentação, ele diz assim: contudo, porque não quero, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que veio sobre nós na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. Acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da vida. O que eu quero dizer com isso? É que a tentação, ela é sempre acima da força humana. Aí você vai dizer: César, pera lá, vamos entender uma coisa. A promessa de Deus diz que não vem tentação que não seja humana, que Deus dá o escape. Agora você diz que a tentação é acima da força humana. Como é que funciona isso? Por que a tentação é em cima da força humana? Porque nós temos um poder acima do poder humano, que é a presença do Espírito Santo em nós. Entenda, se você tentar sair de uma tribulação por tua força, pelo teu poder, pela tua sabedoria, pela tua vontade, você vai continuar caído. A tribulação não, a tentação não veio para você enfrentá-la sozinha. Quem lidera você na tribulação é o Espírito Santo. Quem dá o escape para você na tentação é o Espírito Santo. Quem fortalece o teu homem interior para vencer a tentação é o Espírito Santo. Então não tente vencer a tentação sozinho. Você tem que vencer a tentação respaldado pela família de Deus, a igreja local, porque você passa a fazer parte de uma família que sofre as mesmas tentações que você sofre. Então, nós temos que entender esse aspecto da tentação. Jesus, ele foi conduzido pelo deserto para ser tentado, mas ele foi cheio do Espírito Santo. Ele não foi sozinho. O lugar do deserto não é um lugar para ficar sozinho. É um lugar para ficar, no mínimo, com o Espírito Santo. Ou, no mínimo, com 2 ou 3 irmãos. Porque onde tiver 2 ou 3 reunidos, Jesus está no meio. Então nós não vencemos a tentação sozinho. Nós vencemos com a presença de Deus em nossas vidas. Então, recapitulando, o batismo nos coloca na igreja local, e do batismo até o arrebatamento, ou até a ressurreição por quem passar pela experiência da morte,
ele está cruzando um grande deserto. Esse grande deserto ele cruza sob a liderança do Espírito Santo. Ele está cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo o guia no deserto para ser tentado pelo diabo. Mas ele tem da parte de Deus uma garantia que a tentação está na condição em que ele pode escapar. Ele tem livramento, ele não precisa cair. Então toda a tentação recebe também dentro dela a presença de Deus para nos livrar da tentação. Então, este é o cenário da tentação. Agora, vamos descer um pouco mais no detalhe da tentação. Quando nós lemos o apóstolo Tiago, a carta de Tiago e também depois a carta de Pedro, Tiago diz assim, capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de alegria ou passardes por várias provações. Então está aqui, várias provações. O que significa isto? Lembra que nós saímos do batismo até o arrebatamento. Até o arrebatamento. O caminho do batismo até o arrebatamento é o caminho do deserto. E este caminho do deserto, ele passa por várias provações. Por que eu estou colocando pequenos blocos? Porque a nossa vida, nós podemos dizer que ela é baseada em blocos de tempo ou fases. Cada tentação tem uma temporalidade diferente uma da outra, ou cada provação tem uma temporalidade presente. Nós podemos ter graficamente uma provação. Nós podemos ter uma provação que a duração dessa provação é a duração de toda a nossa jornada. Aí você vai dizer, César, você está me dizendo que nós podemos passar por uma provação que ela tem o tamanho da nossa existência? É muito tempo, é verdade. Da onde você então tira, César, a referência de que uma provação pode durar uma vida ou um tempo muito longo? De Isaac. Isaac casou com Rebeca. Deus deu uma promessa que eles teriam o filho da promessa. Acontece que Rebeca era estéril. Ela não podia ter filhos. E a Bíblia diz que Isaac orou. Ele orou 20 anos pela sua esposa. Portanto, na vida de Isaac, essa tentação durou 20 anos. Eu acho que eu tenho que escrever número ao contrário, não é? 20 anos? Não. 20 anos. Aí.
durou 20 anos. Então ele passou por uma provação que durou 20 anos. Mas ele passou por pequenas provações. E são as pequenas provações que, tendo sido vencida com o poder de Deus, nos dá força e vitalidade e fé para descobrir que aquela grande provação na nossa vida será vencida. Então nós podemos estar passando por uma provação. Por exemplo, uma pessoa pode ficar 20 anos enferma. E durante a sua enfermidade de 20 anos, ela pode ter pequenas vitórias na área financeira. Pequenas vitórias na área financeira. E aí, essas pequenas vitórias na área financeira, vencidas pelo poder de Deus, vai lhe dar força e fé para vencer a enfermidade de 20 anos. Ou ela pode ter problemas financeiros que duram 20 anos, mas ela tem pequenas enfermidades que são curadas ao longo dos anos. Então, as pequenas curas de enfermidades que ela vai passando, vai lhe dando fé para que ela possa vencer a sua grande luta financeira que já dura 20 anos. Então, nós temos uma tentação ou uma provação que é grande e pequenas provações que são pequenas. E que nome nós damos a estas provações? Nós chamamos as provações de tribulação. Por que a provação é chamada de tribulação? Você vai entender. Porque nós temos aqui uma moeda. Toda moeda ela tem cara e ela tem coroa. Esta moeda que tem cara e coroa, nós vamos dar o nome dela de tribulação. Esta é a moeda do céu, a tribulação. É esta moeda chamada tribulação, ela pode ser o teu grande tesouro. Por quê? Porque você vai jogar a moeda para cima. Se a moeda jogada, a moeda vai sair cara, ou a moeda vai sair coroa. Ok? A moeda, quando ela cai no chão, a não ser que ela caia de pé, que seria um absurdo, mas ou ela cai de um lado ou ela cai do outro. Então ela vai cair cara ou ela vai cair coroa. Se ela cair coroa, essa moeda vai para a eternidade. Se ela cair cara, você perdeu o tempo, a moeda perdeu o seu valor. Por quê? Porque a tribulação, que é uma tentação, ela é uma tentação, ela pode se transformar em uma provação, em uma prova, ou em um pecado. Então, a tribulação, que é uma tentação, ela se transforma em uma prova ou em um pecado. Qual é a diferença entre as duas condições? Na primeira, a tribulação, que também é uma tentação, você venceu a tentação. Você não sucumbiu à tentação. Se você não sucumbiu à tentação, significa que ela foi uma prova. A tua fé foi aprovada e você foi aprovado por Deus. Você tem um testemunho de vitória para contar. Mas se a tentação ela levou você a cometer um pecado, então você foi desaprovado. Você caiu em pecado, você caiu em tentação, você caiu em pecado. Então a tentação, cada tentação, cada provação, ela vem
Por isso que o Espírito de Deus é que lidera, porque ele está te liderando para extrair de você ou o ouro, ou a prata, ou a pedra preciosa. Quer dizer, de acordo com a maneira que você sai da provação, você gerou um ouro para Deus, quer dizer, você saiu com excelência. Você gerou uma prata para Deus, quer dizer, você saiu na mediana, ou você saiu com uma pedra preciosa. Você fez o mínimo necessário para escapar da provação. Por outro lado, se você for tentado e cair em pecado, ou você gerou a madeira, ou você gerou a palha, ou você gerou o feno. Passado pelo fogo, não fica nada. Você entra no céu, eu falo assim, como um pintinho molhado, ou um pintinho depenado. Você entra sem nada. No céu tem uma veste chamada veste de justiça, que é colocada sobre a veste da salvação. Então você entra no céu sem aquela tua veste de justiça. Isso se torna quase que uma vergonha, porque todos que olharem vão perceber que a maneira como você viveu na terra foi por tua conta e risco e não baseado no poder de Deus. Que você andou pelo teu ego e não pelo Espírito de Deus. Que você se deixou guiar por você mesmo e não se deixou guiar por Deus. Então cada pedra, cada tribulação é um momento em que nós estamos jogando a moeda para cima. Ela vai cair cara, nós caímos em pecado, ou ela cai coroa, nós somos aprovados por Deus. Então, você já compreendeu a jornada e a relação da tribulação e da provação e da tentação e do pecado. Agora nós vamos para Tiago, para nós entendermos o processo da tentação. O processo da tentação. Deixe-me dizer uma coisa. Muita gente no Arraial dos Santos, muitos irmãos e irmãs na fé em Cristo, cai em tentação por não conhecer o processo da tentação. Então nós vamos entender como é que se dá o processo da tentação. E para isso nós vamos para Tiago, o capítulo 1, o versículo 13. Tiago 1, 13. O primeiro ensino de Tiago é este: ninguém, ao ser tentado, diga, sois tentados por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Então, quando nós temos a tentação, o processo da tentação, a primeira coisa que nós temos que entender é que Deus está... Desculpe. Deus está fora da equação. Este é o primeiro ensino de Tiago. Você pode estar passando, seja lá pelo que você esteja passando, a tribulação e a tentação, ela tem tantas variantes como tem seres humanos na Terra. É possível nós encontrarmos um padrão, mas é impossível nós descermos ao detalhe de cada individualidade. Cada um é tentado
Tem 10, vamos pegar assim, tem 10 mandamentos. Cada um pode ser tentado por um dos 10 mandamentos, por 2 dos 10, por 3 dos 10, por 4 dos 10, por todos. Ou seja, a variante de tentação é vastíssima. Mas não importa o que você está sofrendo por causa da tua tentação, por causa da tua provação, Deus está fora dessa equação. Não é Deus que está te tentando. Deus não tem nada a ver com o que você está sofrendo. Aí você fala, mas pera lá, Deus não tem nada a ver, então por que eu estou passando isso? Lembra? Jesus, cheio do Espírito, foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Lembra que o deserto é a metade do caminho para a promessa. Lembra que a promessa é o arrebatamento. E depois do arrebatamento, a Nova Jerusalém. E que nós estamos cruzando como peregrino. Então, Jesus foi levado pelo deserto para ser tentado pelo diabo. A tentação vem do diabo, não vem de Deus. Deus não tenta ninguém. Toda e qualquer tentação, Deus está fora da equação. É a primeira coisa que você tem que entender. Talvez você tenha pensado assim consigo. Eu já passei por tanta coisa. Por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? A primeira confissão que você tem que fazer é aquela que tira Deus da equação. Você fala, perdão, Deus, porque eu achei que era o Senhor que estava me tentando. Mas o Senhor não tenta ninguém. O Senhor está fora dessa equação. O Senhor veio para me dar escape, para me dar solução. Esta é a oração que temos que fazer, em nome de Jesus. Então vamos lá. Se Deus está fora da equação, a primeira coisa que temos que entender é que a tentação, ela tem um comando. Nós precisamos entender que existe um comando que nos leva a ser tentado. E esse comando, Tiago diz, ninguém, ao ser tentado, sendo tentado, está no gerúndio, não diz quem é que está tentando você. Existem 3 fontes de tentação: o diabo, o mundo e a carne. Então, ou os 3 juntos, ou dois deles, ou um deles. Nós somos tentados pelo diabo. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nós somos tentados pelo mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Isto é o mundo, tudo isso passa. Nós somos tentados pela nossa carne, pela fraqueza do nosso corpo, que quando na sua fraqueza ele não resiste, é a carne que está comandando, as obras da carne. Então, a tentação tem um comando. Entenda uma coisa, primeiro tem que surgir um comando, um despertamento, ok? Então, vamos pegar o comando da cobiça. Para nós entendermos, vamos fazer um cenário. A Bíblia diz que nós não podemos dever nada a ninguém, ponto. E a Bíblia diz que nós não devemos tomar dinheiro emprestado, mas emprestar dinheiro, ponto. Nesse cenário, vamos dizer que eu quero comprar algo que eu não tenho dinheiro para pagar. Eu deveria esperar, poupar, juntar dinheiro e pagar. Eu não vou fazer isso. Eu vou comprar a crédito, vou comprar parcelado. Então vamos dizer que o comprar parcelado, à luz do que a palavra de Deus ensina, lidar com dinheiro, é cair na tentação. Nós não devíamos emprestar, pegar emprestado, nós tínhamos que emprestar. Então nós tínhamos que mudar a lógica da nossa conduta financeira. Mas, então, vocês entenderam o cenário. Eu não estou querendo dar aqui uma aula de finanças, eu só estou montando o cenário para nós focarmos na tentação. Para não colocarmos um pecado grosseiro como exemplo. Mas vamos pegar uma coisa que é comum para todo mundo. Todo mundo compra. Ou compra a prazo ou compra à vista. Mas vamos pegar que comprar a prazo é o pecado. Ponto. Então, eu preciso de um comando.
qual é o comando da tentação? É a propaganda, ok? Por que eu estou dizendo a propaganda? O comando é fora de mim. Mesmo que o comando seja a minha carne, o comando é fora de mim, porque eu nasci espiritualmente. O meu homem interior é espírito. Então a carne é algo fora de mim, porque dentro de mim habita o Espírito de Deus, ok? Então temos o comando. Depois diz assim: cada um é tentado quando atraído por sua própria cobiça. Então, esse comando, ele tem algo que a gente cobiça. Ok? Nós estamos dando o exemplo de uma propaganda que nos leva a comprar alguma coisa que é objeto da nossa cobiça. Então, eu tenho algo que eu olhei, eu começo a cobiçar aquilo, eu não tenho condição de ter aquilo, mas eu quero ter de qualquer jeito, então eu estou cobiçando aquilo. Quando o comando sintoniza a cobiça, ou seja, eu tenho o objeto e eu olho para o objeto, eu olho para o objeto, então aqui está o objeto, aqui está a minha cabeça. O objeto está parado, o objeto não vem até mim, é eu que tenho que ir até o objeto. Então eu tenho que fazer assim, ó, pegar o objeto, certo? Então eu tenho que fazer assim, ó. Agora note um detalhe, o objeto está aqui e eu estou aqui. Para eu poder fazer assim, ó, levou alguns segundos, bem pouquinho de tempo, mas levou um tempo. Por que levou um tempo? Porque a cobiça, ela tem dois elementos, e ele fala aqui, cada um tem, atraído, atração e atração, atraído e sedução. O que significa isso? Vamos supor que eu tenho um Rolls Royce na minha frente. Eu sou eu sou seduzido pelo Rolls Royce. Eu queria ter ele, uma paixão. Mas a minha cabeça racional diz, Rolls Royce, esse carro é para ricaço, está fora de cogitação. Eu não sou atraído, mas eu posso ser seduzido. Quer dizer, eu não vou pensar, eu vou fazer sem pensar. Ou, não, eu não vou me deixar seduzir, mas eu começo a construir argumentos. Todo vendedor tem aqueles argumentos que são argumentos para quebrar os teus argumentos. Então ele está quebrando os teus argumentos. Ele está atraindo para você. Ele está racionalmente quebrando os argumentos. Mas também ele está seduzindo. Então tem o comando que foca você na cobiça. Essa cobiça te atrai e te seduz. Depois de você ser atraído e seduzido, você ainda não está em pecado. Você vai gerar o que a Bíblia chama de concupiscência. 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 O que é a concupiscência? A palavra é até complicado de dizer. Concupiscência significa desejo intenso da carne. Sabe, quando você toma uma decisão e você fala, eu quero isso para a minha vida, quando você toma essa decisão, você, aliás, antes de tomar essa decisão, é aquela coisa que vai levar você àquela decisão. É aquilo que está fervilhando, borbulhando. Sabe, a pessoa diz assim, me deu 5 minutos de bobeira. E você fez aquilo. Aqueles 5 minutos de bobeira é a tua concupiscência, não tem explicação. Você se atira naquilo. É como você dar um salto na piscina e ficar no ar como quem vai cair e você sabe que não tem mais jeito. Mas ainda não é pecado.
Aí a concupiscência, ela dá luz. Ela dá luz. Ela dá luz a quem? Ao pecado. E aí vem a questão. Por que é tão importante entendermos o processo? Porque daqui, tentação, até antes de ser pecado, até aqui, isso aqui é tentação. O pecado não é mais tentação, é pecado. E o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 2, que Satanás, ele, por causa do medo da morte, ele faz a pessoa escrava dele. Em outras palavras, o diabo arma o laço, mas só quando você cai no laço é que ele tem poder sobre a sua vida. Enquanto for tentação, o diabo não tem nada a ver com o que está acontecendo com você. É responsabilidade tua permanecer de pé. Mas se você dar luz a tudo isso que está acontecendo e transformar isso em pecado, a partir dali, o laço prendeu você. E só o arrependimento, com a confissão, e em muitos casos, com a reparação, é possível consertar, corrigir. Este é o caminho da tentação. Nós temos que entender o processo. Lembra, você passou numa loja, a propaganda te fez cobiçar, você se sentiu atraído e seduzido. Você começou a trabalhar querendo aquilo para você. Mas só vai ser pecado no dia que você caminhar para aquela loja e assinar a promissória. Aí você entregou a promissória e agora você está amarrado naquela dívida, e enquanto você não pagar a dívida, você não tem paz. Por que que nós precisamos saber disso? Porque se o escape está em não cairmos no pecado. Se a gente reconhecer a nossa cobiça, mortifique a sua natureza terrena. Se você reconhece aquilo que está te atraindo e seduzindo, mortifique a sua natureza terrena. Se você percebe que aquilo está tomando conta do seu corpo e você não vai conseguir mais escapar, mortifique, como fez José. Sai correndo, vai o mais longe que você puder, peça ajuda, grite por socorro, procure um homem sábio que possa lhe ajudar. Vá para a palavra de Deus, faça jejum e oração, faça o que for necessário para ir o mais longe possível do pecado. Agora, se você cair no pecado, aí é outra live. Não é mais essa, é outra live. Que o Senhor seja louvado, que você possa ter entendido o passo a passo do caminho da tentação. Que você possa ter percebido que nós temos todos os recursos da parte de Deus para transformar uma tentação numa aprovação e numa aprovação e no fortalecimento da nossa fé. Que você possa entender que no meio da tentação, Deus tem sempre um escape para você e você vai conseguir sair dele. Mas, se você, apesar de toda essa jornada, você não alcançou o discernimento, aí você caiu no pecado. Aí é outra história. 1 João, capítulo 1, o versículo 8 e 9. É outro tratamento. Nós estamos falando hoje do caminho da tentação. Foi muito bom ter você comigo nesta live.
que o Senhor possa lhe fortalecer. Venha somar comigo nesta comunidade, me seguindo no Instagram. Você me seguindo, você estará aumentando esta comunidade e ajudando a disseminar esta palavra. Me siga, pega o aviãozinho, mande essa mensagem para o maior número de pessoas que possíveis, para que elas também aprendam o caminho da tentação, para aplicar o antídoto e não chegar no pecado. Porque o salário do pecado é a morte e ninguém merece uma coisa dessa. Que a gente consiga escapar sempre no trajeto da tentação e não ter que chegar no ato extremo quando acontece o pecado. Eu louvo por tua vida e que você seja abençoado por Deus. E até amanhã, às 20 horas, se Deus assim nos permitir, em mais uma live cujo tema eu estarei colocando no Instagram a qualquer momento, para que nós possamos crescer na palavra de Deus. Que o Senhor seja louvado.